soteropolitana, cantora, compositora, modelo e apresentadora. Essa é Majur, a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. O programa de hoje vai falar sobre revolução estética da nova geração e nada melhor do que uma mulher linda, estilosa. Maju, obrigado. Meu Deus, olha isso como ele chega falando. Ai, amor, muito obrigada por estar aqui com você. É uma delícia a gente bater esse papo, porque já tá, esperando há um tempinho. Mas a gente conseguiu se encontrar. Agendas pro lado, pro outro, a gente trabalhando. Depois que começou a sair tudo, foi ficando melhor ainda. Mas a gente se encontra aqui. Aqui em Salvador. O tempo inteiro, né? Carnavais. Exato. Eu queria que você começasse contando como que você começou a carreira, como que você começou cantando, quem eram suas referências naquele momento? Olha, com 5 anos de idade eu comecei a cantar através do coro da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador, que era um projeto de César Borges, na época que ele era prefeito de Salvador. E era um projeto social perto da minha casa, assim, que pegava os bairros periféricos da Cidade Baixa, onde eu morava, que eu morava no Uruguai, um desses bairros, e eu comecei a participar desse projeto. Isso porque também tinha começado na igreja, porque minha mãe é evangélica, e lá na igreja tinha um coral, eu quis participar. Com 3 anos eu pedi pra minha mãe pra participar, mas só podia com 5, então entrei também junto nesses dois. Aí foi o maior período, assim, que eu tive contato com a música, inicialmente. Eu fiquei até os 13 anos estudando música nesse mesmo projeto, e foi incrível. E eu começo, depois disso, a cantar nos barzinhos e vem toda a história da minha vida até chegar Caetano. Que é um processo, assim, é muita coisa que aconteceu nesse meio. Eu encontrei a Lineker 10 de agosto de 2018, a gente cantou no palco juntas. Isso porque, coincidentemente, o meu empresário era amigo da pessoa que cuidava dela também. E eles precisavam de um violão para poder ela participar de um programa. Aí uma produtora ligou pra gente e pediu pra levar. E aí ele falou pra mim, por que você não leva o violão pra ela? Eu era super fã da Lineker. Eu costumo dizer que eu precisei ver a Lineker para ser quem eu sou. Porque depois desse encontro, eu entendi que poderia ser real. Eu estar presente, eu estar viva cantando. E não ia ser um hobby como a gente tinha pensado. E vocês cantaram juntas nesse dia? Cantamos juntas nesse dia, foi incrível. Apoteótico, assim, em Salvador. E no outro dia, eu estava sendo falada por todos os lugares, assim. Produzi e lancei o meu primeiro EP, Colorir, com 3 músicas, Náufrago, Detalhe e Africaniei. Aí sim começa tudo, porque em dezembro, um mês depois, Caetano chegou na cidade e queria saber sobre os novos futuros, né, de cantores e etc. na cidade, e acabou escutando a minha música. E lá estava eu. Dessa história pra frente, amor, é tudo que você já sabe, que a gente se encontrou também, né? Mas foi um momento lindo eu cantar na casa dele no dia 2 de fevereiro. Logo depois do carnaval, eu fui pra São Paulo, para o baile da Vogue. E aí começa a minha história na moda, interseccionando com a música. E esse baile ele foi polêmico porque tinha sido logo depois da demissão da Donata Meirelles, né? Muita gente te criticou por estar naquele espaço. Sim. Qual que era a importância da Maju ocupar aquele lugar? Olha, independente do que tinha acontecido, eu acho que se eles se retraíram, né, pelo menos publicamente, mesmo que a gente não acredite, ou talvez acredite, ainda assim existiu uma ação de tentar se desculpar um ano depois. Só que assim, isso para eles, mas para mim era uma oportunidade de visibilizar o meu trabalho. Não visibilizar de lugares baixos, mas de um baile da Vogue, que vai possibilitar outros contatos, outras conexões. E eu estava completamente ligada às conexões que eu ia fazer a partir do baile da Vogue. E muita gente te conheceu no clipe de Amarelo. O que essa música representou para você? Qual que é a importância da gente falar sobre saúde mental nesses tempos? Olha, a gente tem uma deficiência sobre autoestima, né? Tudo que a gente vê é europeu, é branco, as referências são brancas, são europeias. A gente já passou por um processo de entender o que é o nosso cabelo, o que é a nossa cor,
a gente passou por isso, estamos num processo de se sentir bem, de estar bem com a nossa imagem. Estamos construindo, inclusive, novos imaginários na TV, agora com mais espaços para as pessoas pretas. Eu costumo dizer que o nosso trabalho em si, enquanto imagem, é possibilitar um novo imaginário para as pessoas pretas o tempo inteiro. E Amarelo é uma música que nos motiva todos os dias a ser quem somos, a construir os nossos sonhos, que a maioria das vezes são subestimados e as pessoas costumam dizer que a gente não vai conseguir. E por que não vai conseguir? Precisamos confiar em nós mesmas. Por isso que mexe com a autoestima inicialmente, para depois a gente sair, né, de fora para fora e ir atrás do que a gente sonha. Foi incrível o convite do Emicida, isso aconteceu em São Paulo, na casa de Francisca. Eu estava fazendo um show e ele apareceu lá, de surpresa, não sabia. E eu fiquei assim, meu Deus, que loucura. Ele subiu no palco, fez um freestyle na minha música Africaniei. E no final a gente conversou sobre, ele me apresentou a música. Quando eu li, ela serviu tanto para as pessoas ali naquele momento, que era a proposta, mas para mim. E eu acho que isso fez a diferença na reprodução de Amarelo. Estamos falando sobre 3 pessoas que hoje são marcadores de quebra de paradigmas na sociedade. Emicida, um homem preto, eu, uma mulher trans preta, e Pablo Vittar, um homem gay que se transveste e é a drag queen. E que hoje representa mundialmente um ícone LGBTQIA+. É uma força muito grande para se juntar. Quebra muitas barreiras e faz com que as pessoas que estão em casa não tenham coragem. Porque olha só onde a gente chegou. Inclusive a gente cantou no Teatro Municipal de São Paulo e que foi também apoteótico depois disso. Mais uma vez quebrando barreiras. Deixa o color em suas paredes brancas, desvendar as dobras do seu coração de papel. Você tem um processo de transição bastante recente e você fez isso aos olhos do seu público. Sim. Como que foi para você esse processo e como que foi ter essas pessoas te acompanhando? Olha, eu me senti muito sozinha quando eu tinha 4 anos, quando eu queria saber o que eu estava sentindo, porque eu via a imagem da minha mãe e do meu pai. Eu me sentia como a minha mãe, mas eu tinha uma imagem do meu pai. Então, para mim, sempre foi algo muito diferente. E eu vivi durante muito tempo sozinha com esses pensamentos. E quando eu fui para a internet e comecei a publicar sobre isso, eu já não estava mais sozinha, porque tinha outras pessoas também que estavam ali e que estavam vivendo essas transições, se perguntando. E quando eu saí dizendo, na época, eu sou não binária, tinham muitas pessoas que não imaginavam essa nomenclatura de gênero, não imaginavam a possibilidade, mas tinham incômodos de quem elas estavam performando naquele momento. E ali eu só continuei assim. Eu gosto da verdade, minha mãe me ensinou que a verdade liberta e também leva a gente a lugares incríveis. Ela toca também o outro. E eu só falei a verdade. Eu acho que as pessoas acompanharam o que é real, o que é meu. Para mim, ficou como um registro da minha passagem, que dentro do nosso sistema é completamente contrário, né? Contraditório, porque esse é o país que mais mata mulheres trans no mundo. E aqui dentro tem uma mulher trans poderosíssima que consegue fazer tudo aqui dentro, cantar, ser famosa, que é uma coisa extremamente difícil para nós. E isso tudo é um caminho, né? Toda revolução artística e política, ela permeia pela estética. Sim. Você transpira essa transformação e essa revolução. Que transformações a juventude preta está imprimindo hoje na sociedade pela estética? Caramba, a gente começou pensando sobre afrofuturismo, pensando sobre a estética do afrofuturismo, que era tudo que nos desligava ligando em outras conexões e sendo o futuro e presente ao mesmo tempo. Festas começaram a acontecer em Salvador, eu vou falar da minha vivência sobre isso. Festas aconteceram em Salvador, culturais, ali no Pelourinho, e a gente começou a experienciar isso, a viver os nossos corpos, a trazer a beleza de roupas, de cortes diferentes do que a gente imagina para os nossos corpos. E assim começa o processo estético do preto sair, né? A real é que existe algo que a gente queria muito, que era se sentir belo. E agora a gente tem isso. Existe uma felicidade nesse momento. Então, a estética parte do quão você está bem de dentro para fora. E isso, agora, meu amor,
todo mundo tá fazendo, gente. Só tem pessoas bonitas na internet o tempo inteiro. E esse afrofuturismo, ele tá presente na sua música também, né? Que tem uma pegada eletrônica, ao mesmo tempo que fala de orixá. Como que você traz isso pro seu universo musical? Quando eu comecei a pensar sobre afrofuturismo, eu estava na faculdade fazendo design. E foi um trabalho de criar quem era a Maju. Eu costumo dizer que antes de eu ser a Maju, eu criei a Maju porque ela era primeiro um produto. E eu só entendi que a Maju, produto, era eu porque quando eu ia para as ruas, eu expressava o produto e quando eu voltava, eu era uma outra pessoa. E eu entendi que eu estava performando uma pessoa que eu não era. Então, a Maju surgiu. E nesse processo, eu estudei as referências e trouxe para minha música. Eu tenho um entendimento de uma MPB contemporânea. Tenho também um entendimento de utilizações de instrumentos africanos e de batidas misturadas a claves de sons eletrônicos, que são coisas mais atuais. Eu gosto de fazer essa mistura. Salvador, essa mistura me ensinou, né? E falando de futuro, o que a Maju sonha pro futuro? Meu amor, agora eu preciso fazer uma turnê. A gente está começando a produzir isso. E na volta, né, desse momento que a gente está passando de pandemia, aqui no Brasil eu vou rodar bastante em shows. E tem algum feat dos sonhos? Você já fez com Emicida, com Pablo, Margareth já cantou suas músicas. Tem alguma pessoa que você sonha? Djavan. Djavan. Djavan é o meu sonho. Nossa, porque ele é uma das maiores referências de quando eu comecei a pensar sobre música. E o timbre dele é um pouco parecido, o meu timbre é um pouco parecido com o timbre dele. Eu me referenciava muito com as músicas e com o jeito dele cantar. Eu trago essas referências também no meu canto. Você tem um companheiro que é o Amazonas e você viveu esse sonho de muita gente preta de viver um amor afrocentrado. Como que é essa relação de vocês, o companheirismo, o dia a dia? Olha, pra mim é extremamente novo. Primeiro porque construir o imaginário de uma mulher trans casando ou noiva ou namorando é algo que era irreal. E poucas mulheres trans conseguem acessar esse lugar ou se ver nesse lugar. Isso é uma possibilidade de outras mulheres trans também acessarem. E é por isso que eu tornei também público e a gente pensou sobre tornar isso público. Para fazer outras pessoas também a entenderem que isso é possível. O amor é livre, né? E a gente pode amar da forma que a gente entende. Você falou muitas vezes a palavra liberdade. E aí eu queria saber o que significa liberdade para você. Ser quem eu sou. Porque quando eu sou quem eu sou, eu sou livre. Isso é o que eu sempre quis ser desde criança. E quando eu consegui acessar isso, foi o momento mais importante da minha vida. Hoje eu me sinto livre. Posso fazer o que eu quiser, posso ser quem eu quiser. Eu queria que você desse uma dica pra gente de um lugar de cultura ou história negra que todo mundo deve vir pelo menos uma vez na vida. Caramba. Ai, meu Deus. Um único lugar é babado. Tem muita gente que não conhece a FUNSEB como uma escola que realmente proporciona outras crianças e adolescentes negras a acessarem o balé, que é muito, né? Majoritariamente branca, trazida dos europeus e etc. E que não dão espaço para as pessoas pretas. E que hoje a gente tem a Ingrid Silva, que é um ícone e que foi uma pessoa que também pulou essa barreira. Mas ainda se precisa incentivar muitas outras crianças. E a FUNSEB ali no Pelourinho tem esse papel e é uma escola grande, com diversos cursos, pessoas de várias idades e que hoje transforma e continua transformando em educação, ainda que seja corporal, dançante, trazendo um novo imaginário para as pessoas pretas em Salvador. É sempre uma guerra para entrar na escola, é muita gente na porta, mas as pessoas precisam saber que aquilo ali existem, que existem outras saídas. Salvador é uma cidade que também oferece muita oportunidade para a nossa cultura. É dança, é tocar tambores, percussões, flautas. Ali mesmo no Pelourinho tem vários outros cursos de artes, de música. Eu que inclusive participei de um deles. E acho que esse é o lugar que as pessoas precisam saber agora. Educação é a base para mudar tudo neste momento. A gente passa por um momento de ruptura gigantesca e somente com a educação que a gente vai conseguir mudar o curso de tudo.
Mas o que é para você ser um corpo negro no mundo? Uau! Hoje é revolucionário. Porque eu estar viva e acessar os lugares que eu acesso é trazer comigo outras pessoas pretas. E ainda assim continuar lutando, porque é uma sensação estranha, né? Parece que a gente está sempre lutando. Mas quando um está lá, pode puxar o outro. E a gente vai mudando a cadeia de tudo. Já estamos em todos os lugares. Somos repórteres, somos cantores, somos atrizes, atores, somos tudo. E isso já é uma mudança gigantesca. Eu acho que eu sou mais uma ferramenta, assim como todas as outras pessoas, para conseguir um dia igualar ou entender, pelo menos, que o Brasil, com mais de 50% de pessoas pretas, ainda vai se entender naquele momento o que é real enquanto sociedade. A gente tem que viver em igualdade. É sobre isso. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você. Gente, que papo delicioso, eu tô passada. Que delícia conversar com você. Muito obrigado. E eu queria te pedir uma ousadia, que é uma palhinha de uma música. Ai, tá bom. Tem uma música do meu disco que eu amo muito. E é a última música do meu disco. Que eu falo sobre mim. Todas as outras partes eu tava falando sobre mim, mas sobre momentos desses discos, assim, momentos dessas vivências em terceiro lugar. Uma visão de terceiro lugar. Mas essa última música eu cantei falando sobre a minha existência. Eu precisei me amar para ter coragem. E precisei da coragem para chegar onde eu cheguei agora e também sonhar em coisas futuras. E eu queria passar isso para as pessoas também em casa. E eu trouxe nesse disco. E a última música. Que droga é o amor? Você quer saber de onde vem tanta dor? Sádico sem querer, veneno insano encosto, abraço quente. Ninguém escolhe sequer, só sente. Com sabor de framboesa, os teus lábios debruçam nos meus, e como se fosse certeza, te jurei, meu amor, se nos transpassasse 1000 vidas, memórias vividas, mas se eu pudesse escolher, te amaria de novo e de novo e de novo eu te amaria de novo e de novo e de novo eu te amaria. Diz a quem manda que é difícil, Iemanjá mandou dizer que se te atravessa algum feitiço, a sua espada é mão de fé, que se tuas asas o mal cortastes, em seu ventre ela há de segurar. Nas águas vem desde o início e nunca vai te abandonar. Odoiá, minha mãe.